Olá a todos. Muitas vezes nós desprezamos pequenas atitudes. Nunu, eu ajudei aquele homem, eu fui bondoso com aquela pessoa. O que já vai sair disso aqui? O que isso já vai influenciar? Prestem atenção nessa história. Um dos grandes darshanim, um dos grandes palestrantes do nosso povo, da nossa geração, é o Rav Yankele Galinsky. Rav Yankele Galinsky, quem não ouviu falar dele, é uma ishiut, ele é uma personalidade gigantesca. E uma vez, ele nos contou que no passado sofrido dele, ele foi levado para a prisão na Sibéria. Na Sibéria. E deram para ele um castigo de 3 dias de jejum. 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, um castigo horrível para um prisioneiro na Sibéria. Quando acabou esses 3 dias, para quebrar o jejum, deram para ele um pratinho de sopa. Colocaram ele num quarto, sozinho. No fundo do quarto tinha uma mesa, e nessa mesa um pratinho de sopa, uma sopa simples. Com certeza não é uma sopa de um chefe gourmet. Uma sopa, uma humilde sopa. E o Rav Yankele Galinsky, com todo o apetite do mundo, foi quebrar o jejum, 3 dias sem comer, 3 dias sem beber. E ele sentou na mesa e começou a tomar a sopa, colher por colher. Aquela sopa para ele era um manjar. 3 dias sem comer. Quando ele está comendo a sua sopa tranquilamente, ele escuta passos. Ele se assusta. Ele olha para trás e ele vê que entrou no quarto onde ele estava tranquilo, quebrando o jejum, um prisioneiro. Um prisioneiro que estava com ele, chamado Cholev. Cholev era o nome desse prisioneiro. E o prisioneiro colocou os olhos na sopa do Rav Yankele Galinsky e ficou olhando a sopa dele. O Rav Yankele fechou o corpo e continuou tomando a sua sopa. O que ele quer com a minha sopa? E o prisioneiro começou a olhar, a fungar. Ele sentia a respiração ofegante desse prisioneiro, do Cholev, que queria aquela sopa. O que estava acontecendo? O Cholev, esse prisioneiro, ele recebeu o mesmo castigo que o Rav Yankele Galinsky. O mesmo castigo. 3 dias de jejum. Só que o Cholev só estava no 2º dia do jejum. No 2º dia, então, para ele faltava ainda 1 dia sem comer, 1 dia sem beber. E ele entrou no quarto e viu o Rav Yankele com aquela sopa. E ele começou a implorar: me dá um pouco dessa sopa, por favor, me dá um pouco da sopa. Rav Yankele: de jeito nenhum. Eu esperei 3 dias. Agora chegou a minha vez de quebrar o jejum. Ele também tem que esperar. Não vou dar. E continuou a comer a sopa. Só que nesse momento, o coração judaico desperta. O que eu faço? Eu dou para ele ou não dou para ele? Por um lado, não vou dar. Eu esperei. Ele também tem que esperar. Por outro lado, se eu estivesse no lugar dele, se eu estivesse em jejum, no 2º dia, ainda falta muito, e eu olho e tem um prato de sopa na minha frente, eu ia querer um pouquinho também. Dou ou não dou? Dou ou não dou? O Rav Yankele deu para ele a sopa. Falou: Cholev, querido, senta aqui do meu lado. 1 colher para mim, 1 colher para você. 1 colher para mim, 1 colher para você. Aparentemente a nossa história termina aqui. Capítulo 1. Muitos anos depois, o Rav Yankele Galinsky já estava em Israel e ele recebeu uma missão muito difícil do Chazon Ish. Para quem não ouviu falar, o Chazon Ish foi o gigante da geração, o líder da geração passada, o Gadol Hador. E ele chamou o Rav Yankele Galinsky e deu para ele uma missão, uma árdua missão. Qual missão? Ele falou para ele ir até
os lugares onde estavam hospedadas as famílias que fizeram aliá, as famílias recém-chegadas, e oferecer para essas famílias uma educação judaica, um Hinur Yehudi. Mas era uma missão muito difícil, porque os kibbutzim, os lugares onde essas famílias, principalmente as famílias que vieram de Teiman, do Iêmen, os kibbutzim eram muito contra um Hinur Yehudi, uma educação judaica de acordo com as nossas tradições. Eles não queriam isso de jeito nenhum. E o Rav Yankele Galinsky recebeu a missão de ir lá e transmitir e oferecer um Hinur, uma educação judaica para quem quisesse. O Rav Yankele sabia que não ia ser fácil. Ele foi até a porta do kibbutz, na frente do portão, e os guardas já abordaram ele e falaram: "O que você está fazendo aqui?" Ele falou, de uma forma simples e humilde: "Eu vim oferecer uma educação judaica para as famílias, se elas quisessem, a gente está aqui para ajudar." Os guardas olharam para ele e falaram: "O quê? Fora daqui! Sai daqui agora! Antes que a gente te dê um corretivo." Yankele deu meia volta, foi embora, mas ele ficou esperando, ficou escondido até escurecer. Quando escureceu, Yankele, com todo o cuidado do mundo, passou por debaixo da cerca e, em silêncio absoluto, durante a noite ele ia batendo nos dormitórios e oferecendo Hinuch, oferecendo educação judaica para as famílias. Só que estava escuro. E o Rav Galinsky não tinha placas nos dormitórios, aqui família tal, ali família Ploine. Não tinha placas nos dormitórios. E ele acabou batendo numa porta. E abrem a porta, era a porta do quarto dos guardas. Quando abrem a porta, olham o Rav Yankele Galinsky. Que visita ilustre! Entra! Pegaram o Rav Yankele, prenderam ele, iam bater nele, mas falaram: "Peraí, a gente não vai te castigar. Espera só, o nosso general, o Holev, vai vir aqui e ele vai te dar uma lição." Rav Yankele Galinsky escutou esse nome. Holev? Da onde eu conheço esse nome? Chega o general olha para o Rav Galinsky. O Rav Galinsky olha para o general. Holev! Yankele! Eles começam a se abraçar e a pular. E os guardas não entendem nada. O Holev abraça o Yankele abraça o Holev. O Holev fala: "Yankele, meu querido amigo, eu só estou vivo hoje por tua causa. Se não fosse você, eu ia morrer. Saiba que aquela colher de sopa me deu ânimo para continuar mais um dia de jejum que eu tinha pela frente. Aquela colher de sopa, aquela solidariedade, aquela atitude nobre que você teve comigo salvou a minha vida. O que você está fazendo aqui? Por que você está preso?" Yankele explicou tudo. E o Holev, o general, superior aos guardas, ordenou naquele momento que liguem os geradores. Você tem aqui carta branca para fazer o que você quiser, oferecer educação, o que você quiser. Você salvou minha vida, Rav Yankele. O Rav Yankele Galinsky nos contou que daquelas famílias, muitas aceitaram um Hinuch Yehudi, aceitaram uma educação judaica de acordo com as nossas tradições. E dessas famílias, disse o Rav Yankele, muitas já têm netos e daqui a pouco bisnetos. E tudo em mérito de uma colherzinha de sopa lá na Sibéria. A gente nunca sabe a consequência das nossas atitudes. Às vezes um maaseh katan, um pequeno ato, tem consequências inimagináveis. Uma boa semana a todos.